do bairro do Leblon e vamos apresentar para o programa do Vila, diretamente pela Insígnia TV, o melhor do Rio de Janeiro, a sua conversa, a sua cultura e sua arte. Olha, a aula de hoje é com uma especialista de um futuro, de um momento que agora nós tivemos no Rio de Janeiro. Nós tivemos um calor extremo, né, no Rio de Janeiro, né? Mas agora nós vamos conversar com a Zizi sobre o que vem aí. Zizi, qual é a previsão do nosso inverno? Podemos falar sobre inverno no Brasil? Olha, podemos falar sobre o inverno no Brasil e, inclusive, nos últimos anos, o inverno no Brasil tem surpreendido muito. Tem até nevado no Brasil, em São Joaquim, no sul do Brasil, as temperaturas estão baixíssimas. Agora, a minha loja, eu abri essa loja na década de 80, a minha loja tem 40 anos no Rio de Janeiro. Eu abri na década de 80, quando não havia essa demanda de roupas aqui no Brasil, né, de roupas de inverno, porque a minha loja é de alto inverno. Eu só vendo alto inverno, para quem vai esquiar, para quem vai para baixas temperaturas. Então eu me especializei nisso, nessa área. Porque quando a internet chegou na década de 80, abriu-se um leque geográfico de entretenimentos, viagens, as pessoas começaram a ver o mundo, né? E começaram a viajar, porque antes disso ninguém viajava, porque era caro, era difícil, as pessoas não tinham acesso, e com a internet abriu-se esse leque geográfico e as pessoas então começaram a se interessar por viajar, os intercâmbios culturais, negócios, enfim. E não havia essa demanda de comércio aqui no Rio de Janeiro. Eu então criei, né, comecei a pesquisar. Sabiamente. Comecei a pesquisar sobre inverno e viajei e abri essa loja, a loja de inverno. Contratei um jornalista muito conhecido, talvez você conheça, o Sérgio Zobaran, que era assessor de imprensa na época. Chamei o Sérgio e disse: Sérgio, eu quero que você seja meu assessor. Grande escritório. Quero que você seja meu assessor de imprensa. Ele disse: o que é que você vai fazer? Eu digo: eu vou abrir uma loja de alto inverno aqui no Rio. Você endoidou, enlouqueceu ou não? Abrir uma loja de alto inverno aqui no Rio de Janeiro. Eu disse: não, olha, é uma coisa criativa. E eu andei pesquisando. E a questão não existe demanda. E você pensou exatamente naquele que está viajando também, lógico, que hoje você precisa pensar nisso. Lógico, né? não, mas só nisso, naquela época só nisso, até porque o inverno aqui no Brasil não era tão intenso quanto está sendo agora. Eu me foquei nas pessoas que viajavam, porque até baseado em mim, que uma vez cheguei em Nova York, quando eu fui desembarcar, estava uma tempestade de neve, por mais agasalhado que você tivesse, você, logicamente, sentia frio, né? Um pouco agasalho. E aí eu comecei a pesquisar comecei a ver as fábricas, as indústrias em Nova York, Estados Unidos, as camisetas térmicas que eram testadas em laboratório, eram vendidas para os astronautas da NASA. Então isso tudo foram coisas que eu fui conhecendo e trazendo aos poucos para a loja. Então quando eu abri a primeira loja de inverno, o Zobaran, que tinha esse prestígio, eu fui capa de revista, de entrevistas para Veja, televisões batiam na minha loja. Olha, foi uma explosão, você não tem ideia do que foi. Eu tenho, assim, matérias e matérias e matérias e matérias sobre a loja de inverno. Mas de fato, é uma ousadia. Uma ousadia, mas certa, né? Você descobriu um nicho de mercado, que é a questão da viagem do turista. Agora, você também lembra isso. No Brasil também há um certo mercado, porque por mais que nós estejamos no Rio de Janeiro, né? E aqui a temperatura é amena, calor, agradável, eu já peguei os 5 graus lá de Curitiba. Sim. E aí também nesse dia precisa ter uma roupa, uma camiseta térmica. Uma roupa diferenciada, não é isso? A área dessa cidade. Com certeza. Mas agora nós temos, naquela época não existia essa demanda. Não existia. Quer dizer, a pessoa tem loja Eu sou de Recife. Só lá em Garanhuns, que é a terra do Lula, né, que é o lugar mais frio. Eu fui interna lá no colégio de freira. Era o único lugar que fazia um friozinho.
Tem aqui no Brasil, naquela época, só lá fora, realmente. Para essa demanda Do alto do alto inverno. inverno, só lá fora. Não, mas esse alto inverno está aqui do lado, né? Na Argentina, né? Na Argentina, no Rio Grande do Sul, se você for a Gramado, você sabe que o ano passado eu fui a Gramado na Semana Santa, fui com uma amiga. É Semana Santa, verão ainda, né? Meio verão. Fui levando vestido de alça. De repente, de um dia para o outro, a temperatura caiu, foi para 10 graus. De 30 foi para 10 graus. Eu tive que sair pelo comércio para comprar roupa. Eu digo, mas é um absurdo, eu dona da loja de inverno, está aqui comprando roupa de inverno. Agora, eu quero aproveitar e fazer uma pergunta, que você sabe que eu tenho que fazer um intercâmbio entre você, a convidada, a minha amiga, Claro, e ao colega que está assistindo. Claro. Há alguma dica para o inverno? A dica de que nós vamos ter um inverno bem rigoroso. Aqui no sul do Brasil. E a roupa? Qual é a mais adequada? Olha, na realidade, você tem que se vestir em 3 camadas. Primeiro, a camiseta térmica, que ela é respirável, é um tecido de alta tecnologia. Você veste essa camiseta térmica e é muito usada por esquiadores, né? Porque você está esquiando e você então começa a suar. E se esse suor ficar no seu corpo, com o frio, você pega uma pneumonia, um resfriado. Então, esse tecido, que tem essa tecnologia de ponta, ele joga o suor do seu corpo para fora. Entendeu? Então, é um negócio assim fantástico. E aí você se veste em 3 camadas da seguinte maneira: a cerola térmica, a camiseta térmica, que tem que estar colada no corpo, que é para poder haver esse trabalho da respiração, né? E aí depois você põe um fleece, né? Um suéter ou um fleece, e por último é o casaco corta-vento. Pronto, você está... Mas você falou uma coisa muito interessante que a gente tem acompanhando assim, até porque a gente vê nas revistas, né? Que é a tecnologia, né? A tecnologia interfere hoje no tecido, não, né? É impressionante. E as indústrias, assim, a maior preocupação delas é tornar cada vez mais leve os tecidos. Então, o meu grande problema hoje em dia, porque graças a Deus eu estou, como eu te disse, há 40 anos no mercado, meu público, graças a Deus, é renovável. Cada ano que passa, a garotada vai fazer intercâmbio fora. Hoje em dia você está ligado no mundo, né? Então a minha maior dificuldade é explicar para quem está indo pela primeira vez para o frio, enfrentar um frio no estado, está indo para a Patagônia, ou está indo para a estação de esqui, aí eu mostro a camiseta, esse aí vai me esquentar. Não acredito, né? Senhora, não. Eu digo, olha, mas isso aqui é uma tecnologia de ponta, e mostra, eu tenho até pôster lá mostrando. Então, esse casaco, não. Tanto quando eu abri minha loja de inverno no Shopping Tijuca, eu abri com uma cabine de alto inverno, era uma cabine térmica, onde a temperatura lá dentro dessa cabine era 0 graus, para as pessoas entrarem com a roupa e verem que... Ter a vivência. A vivência. A experiência, né? Isso é interessante. Agora, há uma cor de inverno? Há uma moda de inverno? Não, olha, não há uma moda graças a Deus, a roupa de inverno é uma roupa muito clássica. Há, sim, uma tendência de cores só, mas o mantô é sempre um mantô clássico. Ele pode ter um detalhe de um bolso diferente, uma gola diferente, mas não como a moda primavera, verão, outono e inverno aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Nós temos ainda feiras de moda interessantes aqui no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro não, mas nós temos no Rio Gramado, temos a FENIT em janeiro, e vem muita gente fora, da Nós Argentina. tínhamos a FENIT inverno, não tínhamos? Não, nós tínhamos aquela que havia desfiles, né? Eu até No Hotel participei. Nacional, Hotel Nacional, Marina da Glória. Isso. É uma indústria também que merecia ser
ativada e reativada no Rio de Janeiro as feiras de Pois moda, né? aquilo ali era espetacular. Aqui mesmo em Ipanema, eu tive, uma das minhas lojas era aqui no 550 em Ipanema, em frente ao Ipanema 2000, ali, Aníbal de Mendonça. Ali, naquela época, aquela rua Visconde de Pirajá era fechada e havia um grande desfile das lojas todas de moda. E eu me lembro que uma vez eu desfilei com Rusca e Sibéria na minha frente e as modelos atrás vestidas com mantô, entendeu? Então havia tudo isso. A Iesa Rodrigues, você conheceu a Iesa Rodrigues? Não, grandes pessoal nomes na moda, aqui no Rio de Janeiro. Que estimulavam, que faziam. Agora, há uma coisa que acontece hoje, que está acontecendo na China, e que é uma tendência, que é a questão da transmissão da venda por digital, a venda pela internet e tudo. Agora, eu penso sempre num jeito, numa forma que a gente poderia pensar. Essa retomada dos desfiles seria essencial, né? Sim, fundamental. Os shoppings poderiam abrigar essas ideias, porque quem não gostaria de ir assistir um desfile num shopping, né? Claro, com certeza. E até mesmo a sua venda. Fazemos o desfile e transmitimos a venda. Eu faço muito, fiz agora, no ano passado, fiz um grande coquetel na minha loja, final do ano, e foi maravilhoso, assim, vinhos e desfile. Eu me promovo, entendeu? Porque realmente no meu mercado, o meu mercado é difícil. Agora, eu tive parceiros muito importantes que me ajudaram muito, como o navegador Amir Klink. O Amir Klink, eu fiz um coquetel para ele aqui no Yacht Club, quando ele lançou o livro dele, e foi um espetáculo. Eu chamei um cenógrafo que transformou aquele segundo andar do Yacht Club num mundo de gelo, sabe? Foi uma noite assim memorável. E tive também o Valdemar Niklievski, que foi um grande alpinista brasileiro, o primeiro a chegar ao Everest e fincar lá a nossa bandeira brasileira. E patrocinei também as Olimpíadas de Vancouver, em 2014. Lancei um livro, e dei até de presente agora ao Vila. O livro chama-se Um Guia Quente para Viver o Frio, com depoimentos de personalidades e tudo sobre o mundo do frio. Eu passei 2 anos pesquisando, eu e uma jornalista muito conhecida na época, Alda Rosa Travassos, e a designer Elizabeth Dias. Então, esse livro, foram 2 anos de pesquisa. Nós nos reuníamos lá em casa, toda terça e quinta-feira, e cada uma vinha com uma descoberta sobre o frio. Olha, o livro é uma obra-prima, realmente. Ele foi vendido durante 4 anos na Livraria da Travessa. Quando passou a pandemia, foi que isso tudo se desfez, né, praticamente, porque você passar 2 anos fechado, porque o meu setor foi um dos mais prejudicados. Ele foi prejudicado com a pandemia, como muitos, como todos, mas o meu foi mais prejudicado porque viagem, depois que a pandemia acabou, ficou mais 1 ano parado, ninguém viajava mais, as pessoas com medo de viajar. A viagem recomeçaram de 2, 3 anos para cá, realmente. E para mim tem sido assim muito gratificante eu ver que eu construí um negócio assim, que teve uma trajetória linda, né, de sucesso, com lançamento de livros no Sesc, com essas parcerias com a Amir Klink, que vinha nas inaugurações da minha loja, vinha com as filhas, passava os vídeos dele na Antártica. Foi um período maravilhoso e eu hoje me orgulho muito, quer dizer, eu realmente quebrei, porque você com 6 lojas, 32 funcionários de carteira assinada, você não pode resistir 3 anos, não há condição. Né? Tive alguns processos trabalhistas, porque funcionários todos com 20, 30 anos de loja, mas nessas horas isso aí não conta, né? Nada disso conta. Foi um caos global, né? Um caos global, uns mais atingidos e outros menos atingidos. Nós estamos nos recuperando ainda dessa fase, não acha, né? Recuperando, mas isso que eu ia dizer, eu me sinto muito gratificada de agora, 3 anos atrás, ter aberto a loja de inverno e estou divulgando, né, nas mídias sociais, internet, tem o nosso site também. Eu me sinto muito orgulho
quando os meus clientes chegam na minha loja, eu pergunto: como você me descobriu aqui? Porque eu não estou mais naqueles endereços. Esses clientes antigos iam lá, quer dizer, quem mora na Tijuca ia na Tijuca, quem mora em Niterói ia lá em Caraí, Niterói, e assim sucessivamente. Aí eu disse: como é que você me encontrou? No Google, lhe procurei no Google, porque tenho coisas da sua loja que eu comprei há 20 anos atrás, coisas assim, casacos maravilhosos, e agora meu filho vai viajar, e eu disse: você vai com as roupas da loja de inverno. Não, Então, isso é uma confiança. coisa gratificante. É uma né? confiança. É gratificante. Agora, você sabe que eu tenho um compromisso também com quem está assistindo, né? É. E às vezes ele não está no Rio de Janeiro, ele também está fora do Rio de Janeiro, às vezes ele está no interior. Como é que ele pode entrar em contato com você? Você tem um Instagram? Você poderia deixar um contato? Nós temos o Instagram, Loja de Inverno Oficial, é o nosso Instagram, e nós temos o nosso site também, que é lojadeinverno.com.br, lojadeinverno.com.br, tudo junto. Então, através do nosso site, nós vendemos para o Brasil inteiro. Hoje mesmo eu vendi para Manaus, o pessoal que vai viajar para Manaus entrou no site, escolheu, pede ainda, tem alguma dúvida, a gente fotografa na loja, mostra, tira a medida e vendemos para o Brasil inteiro através do nosso site. Enviamos pelo Sedex. É melhor do que um especialista, né? Eu acho que isso é o fundamental. A segurança do especialista. Ele não se hesita, né? Não, nessa questão, inclusive, se a pessoa hesitar, vai passar frio, hein? Ah, vai passar frio. E ninguém gosta de passar frio. Muito obrigado, viu? Foi muito boa, né? Precisamos ter uma outra para trazer mais conversa sobre o frio, que a cada vez vai chegar mais agora, segundo semestre. Se for ao contrário do calor extremo, nós teremos um frio extremo, né? Com certeza, assim espero, né? Olha, a minha grande esperança é que neve aqui no Rio de Janeiro. Pode ocorrer. Se está nevando no sul do Brasil, pode chegar aqui. Pode ocorrer. Obrigado. Não.